Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima. Estamos trabalhando o culto à Virgem Maria do Papa Paulo VI, nosso 63º encontro. Vamos trabalhar 3 parágrafos, 35, 36 e 39. Vamos ver o que o Santo Padre Papa Paulo VI nos diz. Antes de mais nada, a Virgem Maria foi sempre proposta pela Igreja à imitação dos fiéis. Em que sentido? Ele vai expor o sentido como Maria se torna, então, exemplo para nós. Não exatamente pelo tipo de vida que ela levou, porque senão nós vamos fazer acontecer um anacronismo, né? Menos ainda por causa do ambiente sociocultural em que se desenrolou a sua existência. Então, quer dizer, não é transferir o meio cultural daquela época e fazê-lo hoje, não. Hoje superado quase por toda parte. Mas sim porque, nas condições concretas da sua vida, da vida de Maria, ela aderiu total e responsavelmente à vontade de Deus. Então, Maria é aquela que se colocou à vontade de Deus. Aí nós somos chamados a imitá-la, a ser também aqueles que vão se colocar na vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja total e plena na nossa vida. Também porque soube acolher a sua palavra e pô-la em prática. Aqui também Maria deve ser imitada como aquela que acolhe essa palavra e a coloca em prática. Porque a sua ação foi animada pela caridade e pelo espírito de serviço, que ao ficar sabendo que seria mãe do Salvador e que Isabel estava grávida, ela sai, ela não fica lá curtindo a sua eleição, mas ela sai e vai servir Isabel durante os 3 últimos meses de gravidez. Ela se põe a serviço. Então, são exemplos que nós devemos seguir de Maria. E porque, em suma, ela foi a primeira e mais perfeita discípula de Cristo e nos ensina a ser discípulo. Ela é discípula do próprio Filho que ela gerou. Ela é discípula de Jesus. O que, naturalmente, tem um valor exemplar, universal e permanente. Então, não se fica perdido em detalhes. Se procura ver aqueles exemplos fundamentais que também nós somos chamados a exercitar, né, tendo como essa referência Maria Santíssima. Parágrafo 36. Em segundo lugar, quereríamos anotar que as dificuldades acima aludidas estão em íntima conexão com alguns traços da imagem popular e literária de Maria, e não com a sua imagem evangélica. Então, nós devemos sempre buscar essa imagem evangélica que está centrada no Evangelho de Maria, né? E não ficar centrados nessas imagens populares e literárias de Maria. É aquilo que é fundamental, que está centrado na vida de Maria, a serviço de toda a obra realizada por Jesus. Nem com os dados doutrinais que foram sendo precisados ao longo de longo e lento tempo. Um sério trabalho da explicação da palavra revelada. Deve considerar-se coisa normal, aliás, que as gerações cristãs que sucederam em quadros socioculturais diversos, então, cada época há uma realidade de poder exemplificar e ver a questão de Maria, né? A questão de ver como Maria é compreendida a partir de cada época. Então, hoje nós temos uma nova necessidade urgente de aprendermos com Maria a partir da nossa época. Ao contemplarem a figura e a missão de Maria, qual nova mulher e perfeita cristã. Então, sempre olhar essa Maria como a nova mulher, a nova Eva e a perfeita cristã.
que reuniu em si situações mais características da vida feminina, porque a Virgem, esposa e mãe tenham visto na mãe de Jesus o tipo eminente da condição feminina e o exemplar limpidíssimo da vida evangélica. É muito interessante quando nós vemos Nossa Senhora da Conceição, não a Imaculada Conceição, não, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é Maria grávida, que concebeu o Filho Eterno de Deus, mostrando essa realidade da concepção e a sacralidade dessa concepção de Maria, né, que serviu de modelo a muitas gerações. E tenham expresso esses seus sentimentos segundo as categorias e as representações próprias de sua época. A Igreja, quando considera a longa história da piedade mariana, alegra-se ao verificar a continuidade do fato cultual. Nós vamos ver depois as práticas das devoções marianas, mas não se liga aos esquemas representativos das várias épocas culturais, porque cada época tinha uma forma de ver Maria, na urgência daquele tempo, nem as particulares concepções antropológicas que eles estão subjacentes. Ademais, compreende bem que algumas expressões de tal culto, perfeitamente válidas em si mesmo, são menos adaptadas aos homens que pertencem à época e civilizações diversas. Então, é a realidade de ver Maria dentro do contexto que nós vivemos. E esse contexto que nós vivemos é um contexto que exige uma visão de Maria a partir das urgências do nosso tempo hoje. E o parágrafo 39. Por fim, se porventura disso houvesse necessidade, quereríamos reiterar a insistência nisso. A finalidade última do culto à bem-aventurada Virgem Maria. Então, por que nós cultuamos Maria? Qual a finalidade do culto a Maria? É glorificar a Deus e levar os cristãos a aplicarem-se numa vida absolutamente conforme a sua vontade. Esta é a primeira realidade que Maria nos ensina, a estar conforme a vontade de Deus. E é justamente isso. Aqui está a finalidade do culto a Maria, levar a Jesus, levar esse culto divino a Deus, né, e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nós, a nossa salvação, realizada por meio também de Maria, que gerou para nós o Salvador. Os filhos da Igreja, na verdade, quando, juntando as suas vozes e da mulher anônima do Evangelho, enaltece a mãe de Jesus, ao exclamarem, dirigindo-se ao mesmo Jesus: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Lucas capítulo 11, versículo 27. Serão induzidos a considerarem a grave resposta do Divino Mestre. Então, veja o que Jesus falou. Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Lucas 11, 28. E esta resposta, se por um lado redunda num patente louvor à Santíssima Virgem, como a interpretação de alguns santos padres, e o Concílio Vaticano II confirmou, na Lumen Gentium, documento Vaticano II 58, por outro lado, ressoa para nós também como uma advertência a vivermos os mandamentos de Deus, e é como que o eco de outras admoestações do Divino Salvador. Então, nós lembramos aqui que quando essa mulher, então, diz, né, para Jesus, né, felizes as entranhas que te trouxeram, os seios que te amamentaram, e a resposta de Jesus: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Maria é a primeira a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la, a observá-la. Então ela se torna também para nós esse modelo, né, de audição da palavra e da prática da palavra. E é justamente através desse exemplo de Maria que nós somos também chamados, através do exemplo de Maria, a vivermos os mandamentos de Deus e praticá-los. Então, aquilo que Jesus elogia, aquelas pessoas que estão lá, que ouvem a palavra de Deus e praticam,
sabemos que a primeira a ouvir a palavra de Deus e praticá-la foi Maria, né? Então, Jesus sempre nos alerta a vivermos essa realidade de praticar a palavra. Então, o Papa cita o Evangelho de São Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. É, como Maria, fazendo a vontade do Pai, que nós entramos no reino dos céus. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos ordenei. Isso aí nós encontramos também em João, capítulo 15, versículo 14. Então, essas realidades fundamentais para nós entendermos a devoção a Maria, que está toda centrada a Cristo. Ela não tem um sentido em si próprio, ela tem um sentido dentro da ordem da salvação, dentro daquilo que realiza, fazendo a vontade de Deus e praticando, e ouvindo a palavra de Deus, ela disse sim e gerou para nós o Salvador. Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre a Virgem Maria. Muitas vezes não vamos ficar apegados a questões periféricas, mas vamos centrar, acima de tudo, naquilo que Maria nos ensina para estarmos e sermos fiéis cada vez mais a Jesus e realizar a vontade de Deus, do Pai Eterno. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Quero lembrar que nós vamos, então, no próximo encontro, fazer uma reflexão sobre a piedade mariana, né? Seja no Ângelus, seja no Terço, etc. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.